Muita paz, meus irmãos, muita paz. Deus abençoe, Deus ilumine todos vocês, que Deus possa cuidar de todos. O nosso canal aqui, nós abordamos vários assuntos, inclusivamente esse que nós vamos falar agora. Por quê? Porque torna-se uma polêmica na mente de muitas pessoas. Tem pessoas que acham que porque ela congrega em determinada congregação, ela já se demonstra um cristão ou uma cristã. E muitos que se diz ser cristão ou cristã, pelo fato de alguém não ir em nenhuma congregação, vê essa pessoa como uma pessoa desamparada, rejeitada e abandonada por Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus não abandona ninguém. Deus não abandona ninguém. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Só que quando diz amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para nos dar salvação, para que todos tenham a vida eterna, não está se referindo às coisas pecaminosas do mundo, está se referindo às pessoas. Até porque lá em Efésios, Tiago, se eu não me engano, diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ou seja, como é que a Bíblia diz que não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, se a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito? Não, é diferente. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, é as coisas pecaminosas que há no mundo. É as coisas pecaminosas. E quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos sejam salvos e não se perca, está se referindo não às coisas do mundo, e sim às pessoas. Amém? E eu quero abordar um assunto que tem deixado muitas pessoas em dúvida, insegura. É quando se trata de Zaqueu. Zaqueu Zaqueu, em Lucas 19. Lucas capítulo 19 fala de Zaqueu. Também vamos falar do jovem rico. Totalmente diferente um do outro. Zaqueu naquele tempo, era um homem que não era um cristão, não tinha princípios bíblicos, não tinha conhecimentos bíblicos, ou seja, era um gentio. Gentio é pessoas que não fazem parte da família de Deus, da família, tanto a família de sangue de Cristo, como a família espiritualmente falando. Já o jovem rico era visto como um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus. Vamos dizer que era visto como uma pessoa que era um cristão daquela época. Mas isso é um engano, Não é bem assim. Zaqueu era um homem que era cobrador de impostos, era um ladrão, Muita gente fala que Zaqueu, ele era um ladrão, mas não é verdade. A Bíblia não menciona em hipótese alguma que Zaqueu era um ladrão. Não, a Bíblia não diz isso. Não é porque ele era um publicano, cobrador de impostos, que ele cobrava além do que a lei ou do que a justiça daquela época mandava. Nada a ver isso, tá bom? Vamos ver aqui na palavra. Já o jovem rico, que diz que observava os mandamentos desde o tempo de infância, de criança, de juventude, da adolescência, etc. E a gente vai ver que ele, apesar de se demonstrar um cristão, infelizmente eu não vejo ele como cristão, como parece que a Bíblia também não via ele como cristão. Parece que Jesus não via ele como uma pessoa nascida de novo, Então, em Lucas capítulo 19, versículo 1 até o 10, diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade.
E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, não era um homem que apenas recebia uma ajuda do governo ou um salário mínimo. Não. Ele era rico. Porém, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira brava, a fim de vê-lo, Jesus, porque ali havia de passar Jesus. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu. Jesus nunca tinha visto Zaqueu e nem Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Mas Jesus falou: Zaqueu. Naturalmente Zaqueu deve ter pensado: como é que ele sabe meu nome, né? Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Recebeu com alegria. Desceu com pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedará com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, devolvo, ou melhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O interessante dessa mensagem é que Zaqueu, ele era baixo, rico, porém ele tinha desejo de conhecer Jesus. E a Bíblia diz que ele subiu num pé de sicômoro ou uma figueira brava. Zaqueu, ele podia muito bem pagar os seus funcionários, seus empregados, como alguém pode chamar, eu chamo funcionário, para levantar ele para cima, para ele ver Jesus. Mas o que ele fez? Ele subiu no sicômoro. Para quem não sabe, subir numa árvore naquele tempo, um homem de porte, de conhecido, de fama, um nome renomado como Zaqueu, era vergonhoso. Era vergonhoso, mas ele não olhou para isso. Ele podia ter pago seus funcionários para levantar ele, para ele ver Jesus. Mas ele não fez isso. Ele subiu numa figueira. E quando ele subiu na figueira, Jesus chegou naquele lugar e, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero me hospedar na tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Você vê que ele não teve arrudeio. Nunca é tarde para receber Jesus. Nunca é tarde para aceitar Jesus. Primeiro que não se aceita Jesus. O pecador não é Jesus, somos nós. Então é ele que nos aceita. O réu somos nós, não é Jesus. A gente recebe princípio, a gente aceita princípio e leis, mandamento. Mas Jesus não, porque nós não somos o reto. Nós não somos o correto. O correto aqui é Jesus. E nós somos o pecador. Então, as pessoas murmuravam porque Jesus, ele resolveu se hospedar na casa de Zaqueu. Mas Zaqueu, ele se levantou depressa e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres
a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você vê que Jesus, ele disse, hoje houve salvação nessa casa, depois que Zaqueu se desprendeu da sua riqueza, dos seus bens. Não quer dizer que nós temos que doar nossos bens ou o que nós temos. Não é isso. Mas se desprender, não confiar no que temos. Porque uma hora podemos perder. A verdade é essa. Então, Jesus só disse que tinha acontecido salvação naquela casa depois que Zaqueu resolveu a se desprender, a se desapegar aos seus bens. Ele não disse que ia se desprender de um salário mínimo. Ele não disse que ia se desprender de um dízimo, de uma ajuda de um governo, de um salário mínimo, não. Ele se desprendeu de sua riqueza. Irmão, quando a pessoa quer realmente se converter, escute, Zaqueu não era um cristão. Zaqueu não era um crente daquela época. Zaqueu não era bem visto na sociedade porque ele era um cobrador de imposto. E cobrador de impostos naquele tempo era mal visto. Mas Zaqueu não deixou para amanhã. Ah, não, talvez, nunca é tarde para receber Jesus. Nunca é tarde para ir ao encontro de Jesus. Quem sabe amanhã? Não, ele não disse isso. Aqui no versículo 6 de Lucas 19 diz assim: ele desceu do sicômoro ou da árvore a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmãos, uma das provas que nós somos convertidos, que nós somos realmente cristãos, é quando nós desapegamos de bens materiais. Zaqueu não desprendeu apenas de um dízimo de 10%. Ele desprendeu de praticamente toda a sua riqueza. De toda a sua riqueza. Então é um dos motivos que a gente vê que alguém se converteu. É quando ela não fica triste. Quando se fala de finanças. Quando se fala de dízimo, de oferta, de finanças, de ajudar alguém. Jesus não chegou até Zaqueu e disse: Zaqueu, você vai ter que desprender da sua riqueza. Ele não falou isso, porque Jesus sabia que o coração de Zaqueu não era preso a bens materiais. A Bíblia também não menciona que Zaqueu era um ladrão. Como muitos pastores pregam aí, né? Que Zaqueu era um ladrão. A prova disso é que ele disse assim, ó. E se em alguma coisa tenham roubado ou defraudado alguém, restituo 4 vezes mais e resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenham defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu roubei, se eu não defraudei, se irmão, não é certeza. Então a Bíblia não menciona que Zaqueu era um ladrão. E se era, ele deixou de ser, porque no momento que ele conheceu Jesus, ele se desprendeu. Ele se desprendeu de toda a sua riqueza. Você não vai mostrar que você é um cristão com palavras. Você não vai mostrar que você é um cristão com glória, aleluia, eu te amo. Você fazendo uma pregação, cantando um hino. Lógico que não. Lógico que não. Você vai mostrar que você é um cristão, não é com palavras. E nem fazendo para se aparecer. Mas mostrando com atitudes, com decisões santa e determinada. Essa é a verdade. A Bíblia, em hipótese alguma, diz que Zaqueu era um ladrão. Não. E
Jesus não mandou ele dar nada para os pobres, diferente do que nós vamos ler em Lucas 18, capítulo 18, versículo 18 até o 23, o jovem rico. É diferente. Então, é uma das coisas que constata que nós somos convertidos, é quando nós se desprendemos das coisas desse mundo, principalmente do dinheiro. Tem pessoas que quando você fala de oferta, dízimo, ela finge que não escutou para se despistar, para não querer ser uma pessoa fiel. Quer dizer que tudo isso é gratidão, é honra, é agradecimento o que Deus faz por você, quando se fala de oferta ou de dízimo, né? Então, a Bíblia diz que Zaqueu, ele subiu numa árvore, ele podia ter pago aos seus funcionários para levantar ele para cima. Já Zaqueu não quis subir nas costas dos outros para ser visto, como muitos fazem nos dias de hoje, né? Pastores, comerciantes, empresários, banqueiros, né? Patrões, patroas, quer crescer subindo nos outros. E olha que muitos desses patrões nos dias de hoje não tem nem 10% da riqueza que tinha Zaqueu. Repito, Zaqueu era como se fosse um homem incrédulo, ímpio. Um homem que não tinha nada a ver com Cristo, ou com Deus, ou com os princípios de Deus. Mas mesmo assim, ele demonstrou que ele era diferente com a atitude dele. Você não mostra diferença com palavras, e sim com atitudes. Com atitude sincera. Não é com atitude também para fazer com pensamento na recompensa amanhã. Eu vou fazer isso porque amanhã eu vou ganhar o voto desse eleitor. Eu vou fazer isso porque amanhã essa pessoa vem para a minha igreja. Muitos falam, né? Nada disso. Zaqueu fez isso por livre e espontânea vontade. Jesus não mandou ele fazer nada. Mas Jesus percebeu e sabia que ele já tinha esse coração. A prova disso é que no versículo 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quem realmente é convertido ou quer se converter, faz tudo com alegria e com amor. E nada disso que Zaqueu era ladrão, porque ele cobrava o imposto. Uma coisa eu digo, ele não era um cristão, mas o coração dele era de um cristão, a ponto de, no momento que ele viu Jesus, ele se converteu. Aliás, ele já estava convertido, não é só ele tomar essa decisão. Então, Zaqueu, irmãos, ele não era crente. Vamos supor, nos dias de hoje, ele não era visto como crente, como evangélico, como cristão. De repente, ele era visto com maus olhos. E ele subiu na figueira, que diante da sociedade não era bom. Era mal visto uma pessoa do porte de Zaqueu subir numa árvore. Repito, ele podia ter pago os funcionários dele para levantar ele para cima, mas ele preferiu ser visto em cima da árvore, se humilhar, porque também se humilhou, porque subir numa árvore naquele tempo não era bem visto, ainda mais um homem da fama de Zaqueu. É como se fosse um advogado renomado hoje, alguém de fama, de posição, nos dias de hoje, subir numa árvore para ver alguém mais famosa e mais conhecida do que ele. Né? Então, uma das coisas que a gente vê que há alguém ou que eu estou convertido é quando nós tomamos uma decisão de se desprender de bens materiais. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que, se você falar do dízimo e dar oferta para ela finge que não escutou, porque ela não tem o espírito de Zaqueu. Umas até que tem, outras não têm. Outras têm espírito do jovem rico, que está em Lucas 18, capítulo 18, versículo 18 até o 23. Vamos lá. Vamos ver a diferença desse jovem rico, que aparentemente ele era um cristão. Aparentemente ele era um crente,
um evangélico, um religioso? Como é que a gente sabe? Vamos para a palavra. Certo homem de posição, ou seja, rico, de posição na sociedade, perguntou-lhe a Jesus: bom mestre, ele já errou aí chamar bom mestre, né? Ludibriando, né? O que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus perguntando para ele. Jesus começou a falar: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Ele replicou, dizendo para Jesus, o jovem rico respondeu: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, esse homem era um cristão, vamos dizer, cristão não, ele era um crente nos dias de hoje, né? Ou daquela época. E nos dias de hoje ele ia ser visto como um crente, um evangélico, um religioso. Então Jesus diz: os mandamentos, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Respondeu o jovem rico: tudo isso, Jesus, ó mestre, eu tenho observado desde a minha infância, da minha mocidade, da minha juventude, da minha infância e etc. Tudo isso eu já observo. Lógico, tem alguns estudos que dizem que observar nesse tempo era praticar, mas não era verdade. Eu não acredito. Por quê? Porque mais na frente, olha o que esse rapaz ele fez. Então ele observava, mas não praticava. Quer ver? Ouvindo-lhe Jesus, lhe disse: uma coisa te falta, jovem. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Irmão, para nós seguir Jesus, nós temos que se desprender de tudo. Não é dar tudo. Talvez Jesus nem ia permitir esse homem vender o que tinha e dar aos pobres. Talvez Jesus estava fazendo apenas uma prova com ele, o que não fez com Zaqueu, né? Zaqueu decidiu vender tudo, ou melhor, dividir com os pobres o que tinha, e se por acaso tinha defraudado alguém, ele resolveu restituir 4 vezes mais. Jesus não mandou Zaqueu fazer nada, porque Jesus sabia que o coração de Zaqueu não estava em bens materiais. Não estava em bens materiais. Já o jovem rico, que aparentemente era um cristão, os cristãos de hoje em dia, um bocado, a maioria é assim, né? Ele era apegado a bens materiais, porque Jesus disse para ele, ouvindo Jesus, lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Irmãos, você sabe quando é que a gente sabe que uma pessoa é convertida? Você sabe quando um homem é convertido, uma mulher é convertida? Quando ela não fica triste quando você fala de oferta, de dízimo, de ajudar com a cesta básica para alguém, mas ajudar com coisas de valor. Não é você pegar algo que você não usa, porque tem pessoas que vai doar uma cesta básica e dá aquele feijão que você bota de molho 4 dias, cozinha 4 dias e não fica bom. Eu conheci muitas pessoas assim. Quando você fala de a lei da semeadura, ela fica triste. Então a gente vê que essa pessoa, isso não é julgamento, gente, é verídico, não é convertido ou convertido. Você quer ver se uma pessoa é convertido ou não, ou convertida? É quando você fala do dízimo e da oferta, que ela fala, o dízimo é da lei.
Só que a Bíblia diz que Abraão foi 500 anos antes da lei e devolveu o dízimo. Ela arruma uma justificativa para ser infiel, porque ela é pegada a bens materiais. Mas ela também é uma pessoa doente, é uma pessoa cheia de problema, dependente de remédio, depende de remédio o tempo todo. É ou não é? Porque ela é materialista. Vamos lá. Então Jesus disse: vai e vende tudo que tens, tá? Os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele, o jovem rico, ouvindo estas palavras de Jesus, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Porque era riquíssimo. Então, vamos entender essa palavra. Esse jovem rico, aparentemente, ele era convertido, né? Ele disse que observava os mandamentos desde a juventude. Mas ele dá para ver que ele só observava, ele não praticava. Ele, aparentemente, se fizesse alguma coisa boa, era um interesse político, podemos dizer isso. Se ele doasse alguma coisa, era por interesse político, porque ele não era um homem do coração desligado de bens materiais. Agora eu digo para vocês, ou eu pergunto para vocês, esse homem jovem rico era um homem convertido, né? Aparentemente, ele observava os mandamentos. Zaqueu era um homem, podemos dizer, frequentador de bares, de boates, de prostíbulo daquele tempo. Podemos dizer assim. É ou não é? Ele era mal visto, até porque ele era cobrador de imposto. Mas o coração de Zaqueu mostrou totalmente o contrário do que o povo pensava. Até mesmo do que os crentes daquela época pensavam. Já o jovem rico mostrou totalmente diferente daquilo que as pessoas não pensavam dele. Muitas pessoas achavam que ele era um homem bom, um homem convertido, por ele ser um homem da sociedade. Aparentemente devia fazer alguma coisa boa para as pessoas, mas em troca de favores no futuro. De repente ele era um político, de repente ele era alguém que tinha uma associação, uma instituição filantrópica, podemos dizer assim, mas só fazia com interesse, porque quando Jesus mandou ele vender tudo e dar aos pobres, e ele ia ter um tesouro no céu, e viesse e seguisse ele saiu de cabeça baixa triste, porque ele era riquíssimo. Você quer ver se uma pessoa é convertida? É quando você ensina para ela sobre oferta, dízimo, que ela abraça, quando você fala de Jesus para ela, quando você fala de ajudar o próximo, que ela não desanima, que ela faz tudo para ajudar. Zaqueu, ele era riquíssimo, gente, também, podemos dizer assim. Eu não digo riquíssimo igual esse jovem rico, mas ele era um homem rico, assim diz a Bíblia aqui no versículo, aqui no versículo 3, né? Fala isso, versículo 3. Aliás, versículo 2 diz que ele era riquíssimo. Só que Jesus não mandou ele doar nada para ninguém. Mas quando a pessoa quer se converter ou se converteu, não precisa nem ninguém mandar. Hoje, para você receber uma ajuda de alguém, na obra missionária, você tem que pedir, tá lembrando, né? Diferente de Zaqueu. Você vê que já com o jovem rico, Jesus mandou. Porque ele não era convertido. Quando a pessoa não é convertida ou não quer se converter, você tem que estar sempre lembrando a ela o que ela tem que fazer ou o que ela não tem que fazer. É ou não é assim? A verdade é essa, meus irmãos. A verdade é essa. Então, hoje em dia, tem crente que é assim como esse jovem rico. E tem pessoas que não é cristão,
porque é igual Zaqueu. Tem o coração aberto e está precisando só de um empurrãozinho, espiritualmente falando, para ela se converter e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem pessoas hoje que congregam, que não oferta, não dizima na igreja dela, e quem ajuda a igreja dela, eu posso ser sincero, tem igreja por aí que tem pessoas que é ajudada, que tem igreja por aí que é ajudada por pessoa espírita, gente. Eu já vi muitos comentários sobre isso. Ajudada por pessoa espírita, gente, que vergonha. Porque os próprios crentes da igreja têm o coração preso a bens materiais. O jovem rico. O jovem rico. Então, irmãos, não é você ir numa igreja apenas. É importante você ir na igreja. É importante você congregar. É importante você ir na sua congregação. Mas escuta uma coisa. Isso não quer dizer que você é convertido ou convertido. Você pode botar a Bíblia debaixo do braço, orar, jejuar, gritar, cantar, chorar, falar em línguas estranhas. Mas isso não prova que você é um cristão. Isso não prova que você é um cristão ou uma cristã. O que provou que Zaqueu se converteu? A atitude dele, irmãos. A atitude dele, irmãos. Quando ele disse: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, resolvo restituir 4 vezes mais. Uma das coisas que o cristão tem que fazer de verdade não é doar o que ele tem, não é dar o que ele tem, não. É repartir, é desprender, melhor dizendo. E quando alguém precisar, a obra de Deus, ela está à disposição. E quando é que a gente sabe que a pessoa não é convertida? É quando ela faz igual o jovem rico. Quando você toca e ajudar o próximo com a cesta básica, com alguma coisa. Quando você fala da oferta, do dízimo, da lei da semeadura, ela fica triste como o jovem rico. Está cheio. Na igreja está cheio de pessoas assim. Está cheio mesmo. Então, eu quero dizer para você que é diferente. Zaqueu era um homem que estava no meio da corrupção. Não quer dizer que ele era corrupto. Ele podia ser um homem de noitada, de bebedice, de prostituição, de adultério, de alguma coisa. Eu não estou dizendo que ele era. Podia ser, porque ele não era um homem cristão. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele recebeu com toda a pressa e com toda a alegria. E se desprendeu de seus bens. E o jovem rico, quando Jesus disse assim, você vê que ao jovem rico Jesus pediu para ele doar o que ele tinha. Já a Zaqueu não. Por quê? Porque o jovem rico, a Bíblia diz que ele era riquíssimo e saiu triste. Por quê? Porque quando se toca de dinheiro, de finanças, de dízimo, de oferta, para pessoas que não é convertida, ela pode estar na igreja, ela fica triste, ela se desvia o assunto, ela se despista do assunto. Essa é a verdade. Então isso é uma revelação profética para a igreja atual. Para a igreja atual. Não adianta você dizer assim, Senhor, Senhor, mas as suas atitudes ser diferente. Uma certa vez Jesus chegou num lugar e tinha um povo orando, adorando. Aí Jesus mencionou que está lá Isaías, acho que é Isaías ou é Jeremias. Está vendo esse povo? Eles me buscam e me adoram de lábios, de boca para fora, mas o coração está longe de mim. E o povo estava orando, estava adorando, estava buscando, entre aspas. O que é coração na Bíblia? Jesus quis dizer, esse povo me busca de lábios, me adora de lábios, mas o pensamento, os desejos e o sentimento deles estão longe de mim. Cuidado, irmãos, cuidado.
Não é aquela pessoa que diz assim, o dízimo é da lei. É porque não quer fazer certo. Se o dízimo, irmão, foi entregue 500 anos antes da lei, né, praticamente, né? Quase 500 anos. Então, irmãos, a gente sabe que uma pessoa é convertida, não é julgando não, é pelas atitudes. Jesus disse, aonde está o teu tesouro, também está o teu coração. Como é que a gente sabe que o coração dela está na riqueza? Quando você toca em finanças, ela fica triste. Jesus disse que não tem como servir a Deus e a mamon. Ou seja, ele quis dizer o quê? Não tem como servir a Deus e ao dinheiro no mesmo tempo. Ou você agrada a um e desagrada o outro. Essa é a verdade. Que Deus abençoe na paz e na graça de Cristo Jesus. Deus ilumine e que tudo de bom seja derramado na sua vida. Amém.